Então vou aproveitar e contar também uma outra experiência que eu tive fazendo um trabalho voluntário em um outro hospital. Era um outro hospital público também. Eu, realizando esse trabalho voluntário, eu entrei em um quarto onde uma família estava se despedindo da mãe. A mãe estava deitada lá na cama, estava deitada no leito, já estava quase nas últimas horas, né? Nos últimos momentos de vida, e a família estava se despedindo. Só que a filha não aceitava a perda da mãe, porque a mãe era o esteio da família, era a mãe quem decidia tudo na família. Então, conversando com as pessoas da família, os familiares, perguntei se eles seguiam alguma religião, e eles disseram que eram católicos. Perguntei assim, então, como que está a relação de vocês com Deus? Disseram que estavam revoltados com Deus, porque Deus estava fazendo eles passarem por todo aquele sofrimento. E aí eu aproveitei para perguntar, qual é o tamanho de Deus para você? E aí a filha respondeu assim, Deus é do meu tamanho, é do seu tamanho, é do tamanho das pessoas que estão aqui. E aí eu coloquei algumas perguntas, mas Deus não criou cada um de nós, não criou o planeta Terra, não criou todas as coisas que existem aqui no planeta Terra, os outros planetas, as outras galáxias? Então ele não teria que ser maior que tudo isso? Porque se Deus fosse do meu tamanho, ele é muito pequeno. Eu realmente sou uma pessoa muito pequena, sou baixa, né? Sou de estatura baixa. Eu falei, se Deus fosse do meu tamanho, é muito pequeno. Então é importante que nós possamos ver como algo maior. Então eu falei assim, Deus não teria que ser maior que tudo isso? E a filha concordou. E Deus não é amor, Ele quer o nosso bem? A filha concordou de novo. E aí eu perguntei assim, o que você acha que vai acontecer com a sua mãe depois que ela se for? Ou seja, para onde você acha que ela vai? E a filha respondeu, ela vai se encontrar com as pessoas que se foram antes dela. E você não acha que essas pessoas que se foram antes dela não vão ficar alegres em revê-la lá do outro lado? Nossa, nesse momento ela abriu um sorriso de alívio e disse assim, eu não tinha visto por esse lado. E ela começou a sorrir, ao invés daquele semblante fechado e pesado que ela estava quando eu entrei lá no quarto. Então foi uma outra situação em que eu pude ajudar com uma simples palavra, um momento de conversa com ela. Ela pôde sentir aquele alívio e perceber que ela estava vendo apenas o lado dela, mas não estava vendo o lado da mãe, o lado das outras pessoas que haviam ido também antes da mãe. Então é importante a gente perceber se nós não estamos vendo apenas o nosso lado numa situação de sofrimento, numa situação de dor. É importante ver o contexto todo, né? Então o que aumenta o sofrimento é quando nós pensamos que a morte vai provocar uma separação para sempre. Mas na realidade, se nós pensarmos num barco que está indo em direção ao horizonte, quando nós não conseguimos mais ver aquele barco, não significa que aquele barco deixou de existir. Da mesma forma, quando uma pessoa dobra uma esquina, nós deixamos de ver aquela pessoa, mas não significa que ela deixou de existir. Então o entendimento que a vida continua depois da morte do corpo físico faz com que o sofrimento diminua ou até desapareça. Então para essa família que tinha esse entendimento, aquelas palavras foram suficientes. Mas em outras situações, com outras crenças diferentes, talvez necessite ter uma abordagem diferente. Então cada crença ela requer uma abordagem diferente.